Olha só que a aula agora é sobre políticas públicas em educação. Na realidade, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês, mais ou menos, como é que essa ideia da educação está organizada em órgãos, sabe? Ministério da Educação, as políticas, tudo isso, como ele reverbera no nosso contexto, né? E que ações são essas que essas políticas propõem, executam no dia a dia das escolas, das secretarias de educação. Então, essa é a nossa proposta, conhecer um pouquinho dessas políticas de educação, especialmente aquelas que são mais citadas nas provas, aquelas que você, professor, precisa saber, precisa, numa conversa, numa questão discursiva, tá pronta para responder, ok? Então, vamos lá, começando, a gente vai falar o que é claro quando a gente trata os assuntos da educação, né? A educação é um direito. A própria Constituição Federal já diz isso no seu artigo 5º. Então, a Constituição vai dizer o seguinte, ó, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vou chamar a atenção para vocês disso aqui, ó. Se é dever do Estado é maiúsculo no singular, nós estamos falando do poder público, a gente está falando da nação, a gente está falando do Brasil, tá? Do país inteiro. Então, existe essa ideia de que a educação é direito de todo mundo e é dever. Primeiro Estado e logo depois a família. E ela tem objetivos, né? Então, a gente já viu aqui, ó, começa com o pleno desenvolvimento da pessoa. Desenvolvimento é alguma coisa muito ligada à educação infantil, vocês sabem, né? Seu preparo para o exercício da cidadania. A cidadania é algo muito ligado ao ensino fundamental. E qualificação para o trabalho, que começa no ensino médio, mas vai até a educação superior. Então, a gente já tem essa garantia pela Constituição Federal. Ela é, então, uma responsabilidade de todo mundo, mas em regime de colaboração. Então, está lá, a própria Constituição continua dizendo assim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, ela está dizendo que essa organização vai se dar, cada um vai ter que construir o seu próprio sistema de ensino, mas que todos vão atuar em regime de colaboração. Tá? Então, na realidade, embora a gente tenha competências distintas para cada ente federativo, lembrando que o Distrito Federal assume as responsabilidades de municípios e de estados, porque ele é um caso único, né, diferente, essa ideia de colaboração, ela está presente. Então, não é toma que o pacote é teu, é meu, mas com a colaboração dos outros entes federativos. Por isso que a gente tem esse sistema que é articulado de educação. Como é que é o nome desse sistema? Esse aqui, ó, Sistema Nacional de Educação. Então, esse Sistema Nacional de Educação é que é o articulador, o normatizador, o coordenador, e que vai regulamentando o ensino público e privado. Sim, o ensino privado também está dentro das regras do Sistema Nacional de Educação. Agora, ele tem autonomia, né? Ele tem outras formas de se organizar, assim como todas as escolas públicas têm. Mas dentro da perspectiva privada, existem algumas regras que vão ser aplicadas somente para aquela escola que é pública. O privado vai agir de acordo com uma outra lógica, tendo em vista que tem uma categoria diferente de instituição, né? Ele é também o financiador dos sistemas de ensino público, seja ele federal, estadual, do Distrito Federal ou dos municípios, né? E vai garantir, então, as finalidades, as diretrizes, as estratégias educacionais comuns, mantendo as especificidades próprias de cada ente da federação. Então, existe esse Sistema Nacional de Educação, que justamente através dele, em regime de colaboração, as metas vão sendo atingidas, as diretrizes vão sendo observadas e assim por diante. Bom, aqui eu vou trazer para vocês uma ideia, deixa eu botar o slide todo que eu acho melhor, de como é que a gente fala de política, né? Então, existe uma coisa muito comum aqui no Brasil, infelizmente, que são as políticas que são passageiras, né? Então, vem um governo, coloca uma política, vem o outro, destrói tudo e faz outra de novo, é uma confusão. Mas, na realidade, a gente tem que entender que essa política que ela é destruída e é mudada, ela é uma política partidária ou política de governo. E são essas ações que terminam com o mandato do dirigente político. Então, o dirigente político acabou o seu mandato, aquela política meio que acaba junto com ele. Isso é muito comum
no Brasil. Agora imagina se a educação ficar sujeita a todas essas ideias, né? Ah, vem um, acha que é isso, muda. Aí vem o outro, acha que é aquilo, muda. É muito complicado. E é por isso que a gente precisa de políticas públicas. Porque as políticas públicas, elas são são políticas de Estado. Ou seja, elas continuam. Pode mudar o governador, pode mudar o prefeito, não tem problema. Pode mudar até o presidente, que a política de Estado, ela se mantém. Então, essa política de Estado são ações de desenvolvimento que vão ficando com a comunidade. Elas são pensadas para serem metas, para serem situações, diretrizes que precisam ser seguidos para todo mundo, para todos os governantes. Então, não é aquela política que sai, muda, é uma política que vai ter uma continuidade, tendo em vista que ela está articulada com esse Sistema Nacional de Educação, que ela está articulada, por exemplo, com o Plano Nacional de Educação, que é o plano que vai colocar, né, quais são essas metas, as estratégias para alcançar alguma coisa. Então, essas são as políticas de Estado. Bom, uma das primeiras siglas que a gente vai conhecer hoje, né, que na realidade você conhece, é o MEC, que é o Ministério da Educação. Aí o C, Márcia, bom, era o Ministério da Educação e Cultura. E olha só, tem gente que coloca educação e cultura junto, tem gente que separa, nas secretarias municipais e estaduais, às vezes é só a Secretaria Municipal de Educação, às vezes é a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, então, às vezes ainda colocam o desporto junto, é uma organização complexa, mas existe o MEC. O MEC foi um ganho nosso, a partir do momento que se cria o Ministério da Educação. Surgem, então, as secretarias de educação nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Então, o que é o MEC? Né? Na realidade, ele é o braço direito do governo para elaborar essas políticas públicas que vão falar de todo o sistema brasileiro de educação. E ele é responsável pela elaboração e execução da Política Nacional de Educação. Então, é o MEC quem vai elaborar e vai executar essa Política Nacional de Educação, que vai prestar atenção nas questões da qualidade, na questão da formação dos professores, na questão dos insumos que são necessários para que essa oferta educativa seja uma oferta de qualidade, na garantia de tudo aquilo que a lei já determina. Então, o MEC tem esse papel importante como esse organizador dessas políticas e dessas ações na área da educação. Bom, a gente começa agora a falar de algumas coisas e de algumas ações que são relativas ao MEC, que estão implicadas com o MEC. Alguns órgãos, nem todos são órgãos, tá? Algumas coisas são provas, são situações, mas eu estou trazendo aqui para a gente entender quais são as atuações de cada instância dessa. Primeira coisa que a gente vai falar do INEP. Você já ouviu falar do INEP? O INEP está aqui, ó, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ele ganha o nome de Anísio Teixeira, é uma homenagem feita a Anísio Teixeira, tendo em vista a importância de Anísio Teixeira para a educação brasileira, no movimento da escola nova, talvez vocês lembrem bem disso, né? E o que é o INEP? O INEP é uma autarquia, ou seja, é uma empresa que atua junto ao MEC, especializada em avaliações e estatísticas da educação brasileira. Então, todas essas informações que nós temos, que são quantitativas ou que são mensuráveis, elas estão sob a responsabilidade do INEP, porque é ele que vai fazer toda essa estatística, todo esse levantamento. Então, ele é um órgão ligado ao Ministério da Educação, como eu já tinha dito para vocês, e ele tem essa responsabilidade de atuar nas ações educacionais que acontecem no Brasil para ajudar no desenvolvimento do país. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande junto à educação. Vocês já devem ver na televisão várias vezes. Porque o INEP isso, o INEP aquilo, você precisa de uma equipe muito competente para você poder trabalhar com essa questão desse instituto. Por quê? Porque o INEP é responsável pela organização e aplicação do SAEB. SAEB, a gente já vai ver que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e também do Enem. Algumas aplicações do Enem foram conturbadas, né? Você deve relembrar aí que a gente ouviu alguns ruídos, né, nessa aplicação de algumas provas do Enem. Isso é responsabilidade do INEP. Tudo é responsabilidade do INEP, sempre ligado ao MEC, né, gente? Desde a elaboração, sigilo das provas, guardar, depois fazer a medida, né, para saber, que vocês sabem que cada questão do Enem, ela é medida de uma forma diferente, né? É a teoria de resposta ao item, é o TRI, ou seja, não é cada questão um ponto. Tem questões que valem mais, questões que valem menos, e isso vai ser de acordo com o número de alunos que acerta aquela questão. Por exemplo, se a questão tem 90% de alunos que acertam, isso aqui é um exemplo, tá, gente?
essa questão vai valer menos porque ela é considerada uma questão mais fácil. Já aquela questão que tem o menor número de pessoas que apresentam maior nível de dificuldade porque a resposta dos alunos é menor, ela tem um valor maior. Isso é teoria da resposta ao item, ok? Bom, e ela vai então desenvolver também o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é o ENAD, que é aplicado nos estudantes dos últimos anos da graduação. E é uma das métricas que é utilizada para a gente avaliar as faculdades. Vocês sabem que cada faculdade vai ter uma nota, né? Essa nota vai de 0 a 5, os cursos vão de 0 a 5, e a partir dessa avaliação há a possibilidade, inclusive, de alguns cursos serem fechados se essa prova não demonstrar que os alunos têm conhecimentos que garantam, que representem mesmo um trabalho de qualidade realizado por aquela universidade. Bom, as principais atividades, então. O professor fala demais, tem que beber água, né, gente? Vamos lá. Produção de indicadores da educação brasileira. Indicadores. Indicadores, então, são alguma forma da gente entender metricamente, estatisticamente, como anda a educação brasileira. Também tem essa atividade de desenvolver avaliações voltadas para medir a qualidade da educação, a disseminação de dados para o público em geral, para a mídia e para os responsáveis de todas essas decisões políticas, e o desenvolvimento e implementação de um sistema integrado de informações da educação brasileira. E aí, quando a gente pensa nessas atividades, a gente vai explorar um pouquinho essa questão das avaliações, né? Porque a qualidade, ela é mensurada por essas avaliações. Então, vamos falar do SAEB. O que é o SAEB? Que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Hoje, o SAEB ele é representado por 3 tipos de avaliação. Então, a gente tem a Prova Brasil, a Provinha Brasil e o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja o que mudou, né? Com a Base Nacional Comum Curricular, quando a gente fala de alfabetização, a gente fala que a alfabetização tem que acontecer até o 2º ano. Então, o que vai acontecer? A Provinha Brasil vai ser aplicada no 2º ano de escolaridade do menino, tá? Então, no 2º ano, para poder verificar essa questão da alfabetização. A Prova Brasil vai ser aplicada no 5º e no 9º ano. A prova que existia, que era a ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, que acontecia no 3º ano, ela não existe mais. Porque como a base traz essa ideia de que a alfabetização precisa acontecer até o 2º ano de escolaridade, a prova vai acompanhar o que a base diz. Então, hoje a gente tem uma prova no 2º ano de escolaridade, que é a Provinha Brasil, cujo objetivo é verificar esse processo de alfabetização. A gente tem uma prova no 5º ano de escolaridade e no 9º ano de escolaridade, justamente para aferir o desempenho desses alunos, né? E lembra que não é uma resposta individual, não é a nota do João ou a nota da Alice, é a nota da escola, né? A nota do município ou do estado e a nota do país naquela etapa, ou o índice que vai ser gerado a partir disso. Então, a ANA deixou de ser avaliado em função da base. Além do SAEB, a gente pode falar de uma outra prova que é o INSEJA. O INSEJA é o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais do INSEJA daqui a pouco. A gente tem o SINAS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o ENAD, que a gente já falou um pouquinho, né, o Exame Nacional do Desempenho de Estudantes, e a gente tem programas internacionais, como o PISA, o TERCE e o ICIUS. Na realidade, o mais conhecido que a gente vai abordar um pouquinho é a questão do PISA também, porque o PISA aparece muitas vezes nas provas de concurso. Portanto, essa é uma visão das coisas nas quais o INEP está implicado, que tem relação direta com o MEC. Bom, vamos ampliar aqui essa ideia do SAEB. É bom saber que ele foi criado no início da década de 90. Vamos entender o processo histórico, né, gente? A nova Constituição, a nossa nova Constituição do período democrático, a gente estava saindo de uma ditadura militar, e cria-se então uma nova Constituição, que é aquela carta principal de um país republicano, né, que é republicano, que opta por essa organização democrática, e essa Constituição é de 88. A partir da Constituição, que é essa lei maior do país, o país teve que se reformular em todas as áreas, inclusive na educação, porque a própria Constituição já trazia uma organização diferente. Então, a partir da Constituição, surge uma outra lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB.
e uma preocupação em se ter informações mais concretas sobre a educação. Então, na década de 90, ou seja, posterior à Constituição, é que a gente começa nessa busca por índices, nessa busca por evidências, nessa busca por informações mais concretas sobre a educação. Por isso que na década de 90 esse sistema foi criado. E o objetivo é justamente esse, avaliar a qualidade da educação básica no país e nos estados. Está tudo ali, a gente quer saber de qualidade. É lógico que o conceito de qualidade, gente, é sempre um conceito complexo, porque a qualidade não pode ser uma coisa padrão, porque ela não vai, se a gente fecha muito o conceito de qualidade, a gente vai deixar coisas de fora, né? Então, é por isso que junto das provas, né, você também tem questionários para que você passe entre os professores, os gestores, e você também verifica outras questões, como por exemplo a questão do índice de reprovação, porque se a escola reprova muito, isso é um sinal de que alguma coisa não vai muito bem ali, e aí isso pode fazer com que esse índice da escola caia. Então vamos lá, isso é feito por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos, então essas provas acontecem de 2 em 2 anos, tá? Na rede pública. E também participam desse sistema uma amostra de escolas da rede privada. Isso é randomizado. O que é randomizado? Randomizado é sorteado. Então, essa amostra, eu não vou dizer para você qual é a escola que vai ser, porque há uma randomização desse processo. No entanto, todas as escolas públicas participam dessa prova. E ele vai refletir esses níveis de aprendizagens pelos estudantes, né? Explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Não sei se vocês já viram ao final da aplicação de cada prova, né? Da provinha Brasil, da prova Brasil do 5º ano, do 9º ano, as escolas recebem as informações sobre aquela prova. Então ele vai falando de questão por questão. Naquela escola, naquele município, os alunos demonstraram que tem dificuldade naquele assunto, porque a maioria dos alunos errou ou acertou. Então ele vem trazendo informações muito importantes a respeito de cada questão, a respeito daquela avaliação que foi realizada. Então o SAEB então permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem essa qualidade da educação que é oferecida aos estudantes. Então cada escola vai ter o seu resultado e vai poder avaliar, cada município, cada estado vai poder se avaliar e pensar que tipo de mudança precisa ser feita para melhorar essa qualidade, né? Então, o resultado é esse indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com base nessas evidências. Quando o INEP produz esses índices, ele está produzindo evidências, ele está criando dados que vão nos ajudar e que vão ajudar os executores e os elaboradores de políticas públicas a pensar quais são as políticas que precisam ser feitas, em que áreas a gente precisa melhorar e pensar o que pode ser feito então em relação a isso. As médias de desempenho dos estudantes, que são apuradas pelo SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, nossa, desculpa, custou a sair, apuradas no censo escolar, compõe o índice de desenvolvimento da educação básica. Então, a gente não quer saber só desempenho. Lembra que eu falei? Então, eu quero ver, teve evasão, abandono de escola e a reprovação, como é que é? Esses são dados que vêm também do censo escolar. Então, há uma organização de informações que vão gerando, então, esse índice. Por isso que o censo é sempre tão importante, tá? Bom, a gente tem algumas novidades no SAEB. Uma delas, olha, em 2019 foi feito primeiro estudo, um estudo piloto, para a aplicação de algum tipo de avaliação na educação infantil. A gente sabe que é desafiador isso, porque a educação infantil é uma etapa educacional e não de ensino. Ela tem a finalidade do desenvolvimento integral das crianças e não de aprendizagens de conteúdos. E, portanto, como fazer, o que fazer, teoricamente, academicamente, há propostas de avaliar contextos, de avaliar interações, de avaliar os ambientes, os materiais que estão disponíveis para as crianças. Mas esse estudo piloto foi feito na educação infantil, mas ele não foi apresentado. Ninguém sabe exatamente o que esse instrumento trouxe, também ninguém viu o resultado, ficou muito fechado. Essas informações não foram, até o momento, não são acessíveis, pode ser que futuramente sejam, mas até o momento em que eu dou essa aula, não. Bom, então houve esse estudo piloto,
testes de língua portuguesa e de matemática para o segundo ano do ensino fundamental alinhados à BNCC. Então, a gente já tem provas que vão se alinhando com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai dizer aquela coisa das aprendizagens essenciais que o menino vai ter que fazer. Então, a prova é baseada nessas aprendizagens essenciais. Testes de ciências humanas e de ciências da natureza para o nono ano do ensino fundamental também alinhados à BNCC. A gente sabe que antes era só português e matemática, agora a gente tem essa ideia das ciências humanas e também das ciências da natureza. Vejam que a BNCC ganha um papel importante porque ela passa a ser a referência para essas provas. Tá? Então, essas provas vão partir daquilo que a BNCC diz, aquilo que vai ser cobrado e aquilo que está colocado na BNCC. Lembra que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela não é o currículo. Ela é o que ela diz, uma base nacional comum. Se eu vou fazer uma avaliação nacional, eu vou olhar para onde? Para essa base nacional comum, porque eu entendo que todas as propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de certa forma, têm que estar alinhadas com a base. Lógico que vão trazer outras coisas, que a gente tem um currículo com a parte que é a base e a parte que é a parte diversificada. Essa parte diversificada não tem como ser medida pelo SAEB, porque aí eu cometeria injustiças muito, muito grandes. Eu lembro uma vez, quando estava começando a ser aplicada essas provas, né, fizeram uma prova piloto, e tinha uma questão, que era uma questão de português, que falava assim, se você não usar sandal, você vai ficar igual um pimentão. Então tinha lá, era um outdoor, que tinha do sandal, né, protetor solar, e essa era a questão da prova. Isso foi colocado, isso foi altamente criticado. Por quê? Como é que eu posso falar de sandal para o Brasil inteiro? Quem acessa isso? Sandal é alguma coisa conhecida em quais contextos? Né? Qual é a criança ou adolescente que conhece o que é um sandal? Então, que é o protetor solar. Então, é muito complicado. Essa prova tem que ter uma linguagem que seja acessível ao território nacional. Teve uma outra questão, que também foi uma questão bastante questionável, que era uma questão até simples, que falava lá, apresentava alguns animais e dizia o quanto que cada animal corria, a velocidade daquele animal. E estava lá, tinha um gráfico lá com os animais, qual era a velocidade desses animais, e perguntava qual era o animal mais rápido. Gente, o animal mais rápido era um guepardo. Mas vamos lá, o Brasil não tem nem guepardo, nós não temos guepardo. E as crianças não sabem o que é o guepardo. Então a gente fica naquela coisa, errou a questão, por quê? Achou que guepardo não existia? Como é que é a criança? Pensa essas coisas. O guepardo não sei nem o que é isso, não vou marcar. Então muitas crianças erraram. Então essa é a nossa dificuldade, por isso que a BNCC vai trazendo alguns direcionamentos em relação àquilo que é comum a todos. Tá? Em 2021, a implementação da avaliação da educação infantil, realizada por meio da aplicação de questionários eletrônicos para professores e diretores de creche para escolas, bem como para os gestores da rede. Então, em 2021, aquele estudo piloto foi aplicado aqui, para os diretores, para alguns diretores de educação infantil, porque foi só um processo piloto, não foi um processo que aconteceu em todo mundo, e a gente não tem resultado disso aqui. Não vimos o estudo piloto elaborado e não vimos também o resultado dessa aplicação em 2021. Agora, olha o planejamento. Para 2023, testes de linguagens e matemática para o 5º e 9º ano do ensino fundamental, alinhados à BNCC. Então, 23, esses testes já estão aqui. Testes de ciências humanas e de ciências da natureza para o 5º ano do ensino fundamental, também alinhados à BNCC. Então, a gente vai ter, para o 5º e 9º ano, essas novidades. Bom, em 2025, então, pensa-se em testes para o ensino médio alinhados à BNCC. Vocês sabem que o ensino médio é uma etapa que sofreu grandes transformações, basta você pegar a legislação ou você pegar a própria Base Nacional Comum Curricular, que a gente vê que o ensino médio é a etapa... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30,
você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!